Muito boa tarde, criaturas veterinárias. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live de aquecimento para Black Friday 2025. Hoje, o primeiro tema é como se diferenciar de 90% dos veterinários recém-formados que querem trabalhar com equinos. A Black Friday vai acontecer na próxima segunda-feira, às 19h30, e vai ser mandado o link pelo grupo do WhatsApp, onde eu vou revelar a oferta do combo com todos os meus cursos. E como por conta exatamente da Black Friday, tem muita gente chegando aqui no meu perfil, eu vou começar a contar resumidamente como é que eu vim parar aqui fazendo essa live no Instagram. Inclusive, tô toda torta porque o meu tripé não está aqui da mesa. Mas tá bom. Enfim, resumo da ópera. Eu sempre quis trabalhar com cavalo desde criança. Eu queria ser veterinária de cavalo. Eu sempre gostei de cachorro, mas era cavalo assim, a minha paixão para me tornar veterinária e querer fazer isso todos os dias. E eu me formei pela Universidade Federal Fluminense em 2010. Por acaso tem alguém aqui da UF? Ou seja, tem 15 anos e eu vivo da veterinária equina trabalhando a campo exclusivamente desde então. Eu comecei o estágio em janeiro de 2010, me formei empregada no meio do ano, já recebendo R$ 1.200 por mês, esses milhões todos. Então, eu nunca atendi cachorro, gato, boi, nenhuma outra espécie, eu nunca trabalhei em nenhum outro emprego, nunca tive cargo de lugar nenhum, nunca fiz concurso de nada, sempre trabalhando exclusivamente e vivendo exclusivamente disso, até que em 2017 eu tinha chegado num ponto na profissão que estava a quantidade de clientes que eu conseguia atender. Falei, e agora como é que eu cresço? Vai ficar fazendo a mesma coisa todo dia o resto da vida? E resolvi fazer mestrado. Falei, vou fazer um negócio diferente, vou fazer mestrado. Fui para a UF de novo, fiz o mestrado, terminei em 2019, publiquei artigo da minha dissertação na revista inglesa Equine Veterinary Education. Só que eu não me identifico com essa formação acadêmica para eu dar aula numa faculdade, por exemplo. Eu não queria dar aula naquela grade. Então, em 2020, logo no ano seguinte, que a gente se forma no final do ano, né? Eu criei o meu primeiro curso online, que foi o Neonato na Prática. Em 2021, a formação hipiátrica, tudo com o objetivo de ajudar os veterinários a realizar o sonho que eu realizei, que era ser veterinário de cavalo, trabalhando a campo, rodando nos ares, entrando no carro, resolvendo caso clínico, reprodução, potro, não interessa. E a partir daí, eu criei outros cursos, curso de reprodução, de orquiectomia, com as técnicas que eu refinei, que eu aprendi, que eu adaptei nesses 15 anos de atuação totalmente dessa forma. E tudo isso vai estar disponível na oferta da Black Friday, um combo com preço surreal, na segunda-feira. Mas o objetivo dessa live de hoje, já falei mais ou menos a minha história para quem não me conhece, e vamos falar como que você, enquanto recém-formado, vai poder ser diferente de 90% dos outros veterinários recém-formados aí. Ó, Rafael Deveza. Primeiro de tudo, na verdade, eu vou falar de erros e ao longo da semana a gente vai destrinchando o que vocês devem fazer em si, tá? Hoje eu vou falar, Rafael Deveza, comenta aí se você discordar, porque foi mais ou menos o mesmo caminho. E quem busca trabalhar a campo é muito diferente de quem busca outras coisas, tipo trabalhar num hospital. Eu quero ser cirurgião, quero ser anestesista.
eu quero ter um hospital mesmo, fazer internação, ou quero dar aula, quero ir para a área comercial. Tem muito trabalho dentro, inclusive, da veterinária equina. Não só dentro da veterinária. Quanto mais a gente se especializa, mais ramos você consegue abrir. E tem uma parte boa para você começar, um tanto quanto abrangente e não tão abrangente assim. Então, a primeira coisa, nem tá aqui no script isso, que eu tenho que ir olhando os tópicos para não me perder, porque eu sou uma pessoa desorientada. Inclusive, quando eu começar a delirar e perder o foco, porque a live é para terminar 12h30, é para ter 30 minutos essas lives, vocês botem o emojizinho da foca aí. Rafael Deves, a gente trabalhou junto e olha que eu era assim. Rafael, o objetivo, e me ajudou muita coisa, a aprender muita coisa. A troca de experiência entre colegas assim que vivem a mesma coisa que você é muito rica. E eu acredito que ele também aprendeu algumas coisas comigo, mas a gente é o oposto. Então, bota o emojizinho da foca para não começar a delirar aqui, tá? Erro gigantesco que os veterinários cometem. Por exemplo, querer trabalhar com outras espécies só porque apareceu. Aí eu me formei, agora eu preciso trabalhar com alguma coisa. Aí vai, aceita um plantão de pequenos ou um emprego com bovinos. Ah, porque é reprodução, eu quero trabalhar com reprodução de equinos, é mais ou menos parecida, no mesmo ambiente, então eu vou trabalhar com bovino, depois eu vou trabalhar com equinos. Errado. Começa se limitando à espécie equina. Faz qualquer coisa, tudo bem. Apareceu qualquer coisa, é com cavalo? Vai. Se não for, não vai. Por quê? É melhor você vender brigadeiro, trufa, vai ser afiliado da Hotmart. Tem 1 milhão de formas de você ganhar dinheiro hoje em dia para começar a respirar, porque você se forma, aí muitos pais e mães, beleza, já te banquei até agora, você agora pode trabalhar, então vai trabalhar. Só que não é assim, infelizmente, que o mercado funciona, ainda mais o mercado de campo. Se você não tá lá, se você não fez o que deveria durante a graduação, a hora que você termina a faculdade, ninguém sabe que você existe, ninguém te dá credibilidade, você é do mundo da cidade, os cavalos estão no meio completamente diferente, são animais valiosos, então não é assim, do dia pra noite. E aí você pode precisar fazer dinheiro, beleza, faça dinheiro fora da veterinária. Porque se você for para a área de alimentos, de pequenos, você vai começar a ser conhecido com aquele objetivo ali. E aí é muito mais difícil você fazer uma transição de carreira dentro da própria veterinária do que ninguém sabendo o que você faz. Eu tenho uma aluna na pós que era bartender e queria trabalhar com odonto. Ela entrou na pós, continuou de vez em quando ainda fazendo a coisa avulsa, né? Lá de bartender, e agora não faz mais, está trabalhando com cavalo, não precisa mais. Mas se ela estivesse trabalhando com cachorro, como é que vai largar o plantão? Se a pessoa já te chama, já acostumou, já sabe que você é veterinário de cachorro. Então, se formou, fulaninho, olha aqui meu cachorro. Não sei nada de cachorro, eu só atendo cavalo, só trabalho com cavalo. Pode não ter emprego nenhum, pode não ter 1 centavo. Vende bala lá no sinal, é melhor, tá? E aí, sim, a segunda parte dentro dessa, que ainda tá no primeiro erro, é você buscar sua parte técnica também, que eu tinha comentado sobre a graduação. Se você não fez o que deveria dentro da graduação, deixa eu acender a luz, vou falando e vou botando a luz aqui. Se você não fez o que deveria dentro da graduação, você vai pagar o preço quando se formar, que é o quê? Não ter feito a prática. Só que a prática não é essa prática de você ir lá e assistir uma aula prática, ou você ir lá e fazer aquele procedimento uma vez, ou ir lá e fazer um curso prático que você vai ver como é que funciona, ou vai fazer uma vez só. Isso é legal? É legal você fazer uma vez para ver como é que é.
Mas se você não treina e não faz muitas vezes, você não aprende. Você tem que fazer muitas vezes para pegar a experiência, para ficar bom. Então, na minha opinião, Rafael Deveza, qual a sua opinião? Na minha opinião, a parte técnica, teórica, e aqui eu estou falando de teórica e prática, é correspondente a 20%, mais ou menos, do processo. E 80% é você estar nos lugares, é você mostrar resultado, é você dedicar o seu tempo, fazer networking, abordar gente. Eu vou dar um exemplo que a gente fez aqui na época. Quando eu comecei com esse negócio do online, porque eu terminei o mestrado e me vi na mesma situação de novo. Falei, cara, não quero voltar para minha vida normal, assim, de estagnada. Sabe quando você sente que você tá parado, vivendo o mesmo dia, todo dia, sem tá crescendo, subindo um degrau? Eu tava de novo assim. Aí começou a aparecer anúncio de Érico Rocha, fórmula de lançamento. Não sei aqui se alguém já entrou nesse mundo. E eu fui ver o que ele falava e era exatamente isso daí. Ah, você pode escalar quando você já chegou num nível na sua carreira que você não tem tempo de botar mais clientes para poder aumentar. Ou você monta uma equipe ou você ensina. Aí eu pensei, montar equipe, ter que treinar a pessoa toda vez, a pessoa vai ficar boa, vai sair, vai trabalhar sozinha, vou ter que treinar de novo, vou ficar nesse ciclo, eu não quero, prefiro ensinar. Aí Rafael viu que eu tava postando e a gente fez uma parceria. A primeira coisa que a gente fez aqui foi, vamos criar um plano para ter uma recorrência, receber todo mês. E ele falou, faz uma lista de todo mundo que você já atendeu. E ele fez a lista também. Só que Rafael que era o marqueteiro do negócio, eu queria ser de bastidor, eu queria que ele aparecesse, ele fizesse tudo e eu ficasse só de bastidor, porque eu tenho muita vergonha, inclusive estar aqui na frente dessa câmera, estou de parabéns, porque eu tenho muita vergonha de falar em público. Eu fico com vergonha até hoje quando eu vou ligar uma live. Eu botava Rafael pra fazer live, eu nunca queria fazer e ele me obrigava. O que foi bom também, porque aí eu fiquei menos pior do que eu era no início. Resumo da ópera. A gente criou esses planos de atendimento e mandou para um monte de cliente, que esses que já conheciam a gente, e fechou um monte de plano. E até hoje eu faço, foi um sucesso, não deu para atender a demanda. Porque a gente encheu o que a gente podia atender na nossa rotina e beleza. Até hoje eu tenho contratos assim, por conta dessa ideia que a gente teve lá atrás. E isso gerou... Eu já trabalhava um pouco assim, só que a gente não tinha criado nome, estrutura nem nada, porque eu sempre gostei mais da parte da clínica e trabalhava na reprodução por conveniência. E deu certo. No final das contas, eu descobri isso daí, né? A gente descobriu isso daí, falou, olha que legal, dá para trabalhar com prevenção, que ajuda na reprodução, porque as éguas ficam mais saudáveis, dão mais embrião, receptora fica melhor, confirma mais embrião e é um ciclo que se retroalimenta e a gente ainda ganha mais. Então, essa parte ninguém ensinou na faculdade e não adianta nada. Eu podia saber como é que impede um potro de morrer o processo inteiro. Rafael podia ser o melhor da reprodução, que confirma 99% dos embriões, que a doadora que não dá embrião em lugar nenhum na mão dele dá. E daí? Quem ia saber disso? Como é que você vende o seu serviço? Como é que você é contratado? Se ninguém sabe que você faz isso, ninguém sabe se existe, ninguém conhece seu resultado. Então, na minha opinião, 80% do processo, do sucesso do processo é, beleza, os 20% é a sua capacidade técnica, prática e teórica, juntos. E 80% é esse extra, é você saber todo esse resto. O que você acha, Rafael Deveza? Não sei se Rafael Deveza está aí ainda. Segundo erro é você achar que precisa mais do que o seu diploma para começar a trabalhar. Na faculdade inteira, eu fiz faculdade pública. Então, eu sempre ouvi, e a minha mãe é pós-doutora,
e dar aula em faculdade federal também. Sempre ouvi. Você tem que fazer mestrado, doutorado, você precisa de certificado, você precisa fazer curso, você precisa do cacete A4 pra nada. Não falava objetivo, né? Mas estimulava a fazer. Você tem que fazer isso e aquilo. E aí, no final da faculdade, quando eu fui pra vida, ninguém tá nem aí pro seu diploma, nem que você tem diploma. Eles querem saber o que você vai gerar de resultado para ele. Qual o benefício que ele vai ter em te chamar, em te pagar. Qual o seu resultado? Com a reprodução, com a clínica. Qual resultado você pode dar para ele? Isso que ele quer saber. O título não interessa. Agora, uma coisa que pesa muito, que pesou para mim, por exemplo, foi eu ter feito estágio fora do país. Isso dá muito status. Mas não interessa se eu fui lá, fiquei uma semana, se eu fiquei lá 6 meses, se eu fiquei lá 1 mês. O que interessa é que na cabeça resumida do dono do cavalo, era assim, não, ela foi pra fora pra aprender. Então, isso daí é um ponto que pesou. Foi um ponto que pesou. Agora, se você sai querendo fazer residência, pós-graduação, mestrado... E eu fiz mestrado, eu não sou contra fazer nada disso. Só estou falando que, para os donos de áreas, isso tem peso 0. Eu, quando fiz mestrado, lá em 2017, eu já tinha meus clientes, assim, lotado. Não tinha como pegar mais cliente, não. Aí, eu fazia em faculdade pública. Então, tinha problema de verba. E não tem hospital, não tem animal, nem nada. Eu pedi para os meus clientes para fazer experimento nos meus próprios clientes, nos animais dos meus próprios clientes. E eles adoraram. Tive que comprar o sedativo, inclusive, do meu bolso, e consegui animal para fazer de todo mundo. Por quê? Porque eles confiavam em mim. Sabe quantos me perguntaram do resultado? Eu coletei 30 lavados traqueais e broncoalveolares, fiz endoscopia, a gente fazia avaliação do cavalo parado, avaliação clínica, rodava com ele, como se fosse um concurso de marcha, fazia o exame todinho imediatamente, depois que eles paravam, depois 30 minutos, fazia o exame de novo, para ver o tempo de recuperação, endoscopia, endoscopia respiratória, lavado traqueal, lavado broncoalveolar. Sabe quantos clientes, quantos donos de cavalo me perguntaram qualquer resultado de qualquer bicho? Chuta aí. Coloca aí o que vocês acham. Zero. Exatamente. Para não dizer que foi 0, 2, ó. Na época ninguém me perguntou. Quando terminou, ninguém me perguntou nada dos próprios bichos. Agora, recentemente, esse ano de 2025, olha quantos anos que tem, me perguntou se tinha o artigo, se tinha o resultado de alguma coisa que foi feita naquela época. Falei, tem o artigo. Aí até mandei pra ele, que eu não sei nem pra que ele queria. Ou seja, eles não dão valor nenhum pra isso. Ninguém me perguntou, e aí, você se formou? Cadê seu certificado? Cadê a foto? Parabéns, nem parabéns me deram. Nada. Cagaram e andaram. Então, o título não vale nada pra eles. Outro exemplo. Porque eu tô falando que você acha que precisa mais do que o diploma pra começar, né? E um outro argumento é que a gente aprende o tempo inteiro. A gente nunca tá pronto para atender, a gente nunca tá pronto para começar. Esse final de semana, quem acompanhou aí nos stories, que eu postei muito mais ou menos, porque a rotina foi intensa. Uma potra de 2 anos e meio, mais ou menos, cólica. Chegamos lá, ela tava com laminite, não queria andar já. Halo endotoxêmico, levamos para poder fazer um acompanhamento mais intensivo. A Paula ficou lá a noite inteira, Paula e Rayane, com a potra na fluido,
Ontem ela começou a urinar sangue. Sangue vivo, coagulado, ou seja, não tá misturado no fluido, não tá vindo de dentro, é a bexiga mesmo, ou a bexiga, a uretra, alguma coisa ali pelo caminho, vagina, sangrando, saindo sangue vivo. E não tava, porque a gente viu ela urinando normal. Falei, gente, que cacete de troço é esse que ela arrumou? Aí você começa a pensar em intoxicação, será que é alguma medicação, o que ela tomou? Vai revendo tudo e a gente tem que estudar. Vai colocando, procura o que você sabe que tem de referência que pode causar, eu faço assim, lista das causas de hemorragia no trato urinário. Ou aí tem varize na vagina, e uma das hipóteses era excesso de anti-inflamatório não esteroide. Ela teve que tomar muito anti-inflamatório por causa da laminite. Então, pode ser que seja. Por que eu tô falando esse caso aqui? Tem 15 anos que eu trabalho só com isso e colegas compartilhando casos também. E de vez em quando aparecem coisas diferentes. A maioria é comum. Você bate o olho ali e já sabe que é. Mas um caso ou outro não é. Então não adianta você ficar adiando, fazendo um monte de curso, um monte de título, achando que é isso que vai te preparar, porque não é. Quanto antes você for viver o que você precisa viver, que também não é qualquer caminho que serve. Vai viver o que você precisa viver, que você vai aprender o que precisa, vai aprender a estudar. Inclusive, na formação epiátrica, tem um passo a passo de como eu atendo o caso clínico. Como que eu sigo, aonde eu procuro as respostas. Por exemplo, fazendo a lista de tudo. Aonde que eu faço essa lista? Aonde que eu busco? Tem lá, com link, com tudo. E o último erro, que já era para estar acabando a live agora com 2 minutos, é você subestimar o básico. Tem uma frase que eu sempre repito, que é: o que mais acontece é o que mais acontece. A maioria não. Eu tô para falar que 100% dos problemas acontece por falha no básico. A gente, na época que a gente criou a Equine Medical, eu e Rafael, era a frase que a gente botava lá: o simples que funciona. Por quê? O básico, o essencial, a nutrição, controle sanitário, bem-estar, que são os 3 pilares epiátricos, eles vão interferir em tudo. E aí, quando você vai atender um caso clínico, por exemplo, tá com urinando sangue, vermelho, vivo. Você já tem que pensar, conseguir pensar isso, né? A diferença de, tá urinando escuro, vermelho, tem coágulo, não tem? Para conseguir raciocinar. E aí, olha eu sem raciocínio. Fui ler o comentário. Aí vocês não perdem, tem 24 horas de vigia. Aí, aonde que é o lugar? Você tá na Arábia, né? Aqui não é assim. Não é essa a realidade, né? Tem muitos lugares do mundo e até lugares dentro do Brasil que tem um acompanhamento assim intensivo, 24 horas. Lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, eu fiz estágio no Santa Maria de Araras e era vigia 24 horas, um monte de estagiário, o veterinário, plantonista do dia, com um rádiozinho, o vigia passava lá o rádio ao parto. Saía todo mundo correndo, ia lá acompanhar o parto. Acompanhar. Mas todo o básico era feito. Eu aprendi, inclusive, a fazer o básico lá. Só que lá, assim, em Bagé, no Rio Grande do Sul, o pasto é alfafa, azevém, um monte de leguminosa misturada. E eles falam assim, isso aqui é pasto nativo. Aqui o pasto nativo é a braquiária. Então, o pilar do manejo nutricional
já é uma desgraça, porque ele já tem que ser alterado, ele não vai ser o natural do cavalo. Aí tudo que a gente altera já bate no pilar do quê? Do bem-estar. O bem-estar é respeitar o indivíduo, a natureza dele, a fisiologia dele. A gente consegue? Nem sempre. Por quê? É mais importante ele comer do que morrer de fome. Por que ela teve cólica esse final de semana? Por causa do tipo da alimentação. Só que é a alimentação possível. A gente trabalha com a realidade, não é com o ideal. E aí se subestima esse básico. O conhecimento básico, que é muito comum, o cara sair da faculdade e fazer curso de odonto, fazer curso de ortopedia. Isso não está dentro do básico. O básico é casa, comida e roupa lavada. Nutrição, manejo sanitário, bem-estar. Você sabe? Você domina? Você conhece o comportamento natural do cavalo? Você sabe como é que deve ser o trato do cavalo? Como deve ser a higiene? Como é que ele deve morar? Aonde ele deve ficar? Um garanhão, ele deve ficar solto? Deve ficar preso numa baia fechada? A receptora, como é que você vai tratar da receptora? Como adaptar o que é recomendado para a realidade? Você já sabe fazer isso? Esse é o conhecimento que você precisa ter básico. Não esses outros de especialidades. Porque se você não sabe nem o básico, você imagina um bebezinho recém-nascido. Ele aprende a mexer a mão, ele começa a enxergar, depois ele vai conseguir sentar, depois ele vai conseguir engatinhar, depois vai conseguir andar, depois vai conseguir correr, depois vai conseguir fazer... Outros vão virar atletas. Tem gente que vai ter habilidades de desenho. Cada um vai desenvolvendo cada vez mais. Olha o foco. E aí, se você não sabe o básico e já quer correr, você não sabe nem engatinhar, você quer correr, vai dar certo isso? Quais as chances? Poucas. Ou você não consegue começar, ou vai cair no primeiro erro que você sabe a parte técnica, não sabe vender o trabalho, não sabe lidar com o cliente, não sabe atender, não sabe etc. Então, esses 3 erros aqui, se você já evita, já está à frente de 90% dos veterinários recém-formados. E ao longo da semana vamos destrinchar mais esse negócio, porque o meu tempo já acabou. E quem tiver dúvida pode perguntar aí. Eu vou deixar, inclusive, essa semana, se alguém quiser entrar, quero entrar, falar do meu caso, quero ajuda, bota até Rafael aí para ajudar também. Ligo aqui compartilhando aqui, esqueci o nome. Dúvidas, podem botar nos comentários aí, que eu vou responder. E lembrando, na segunda-feira, 19h30, vai ter a live ao vivo, que eu vou revelar, lógico, benefícios para os primeiros. Então, quem já quer entrar, já corre e entra e fica lá com o botão prontinho para comprar, que vai ter bônus. Eu vou botar o combo de todos os cursos. Como é que você se inscreve? Vai lá no link da bio, aqui ó, vai aqui no meu perfil, lá tem um link, você faz a sua pré-inscrição, vai pro grupo do WhatsApp, que nada é falado lá, o grupo é fechado, é só lembrete que vai ter a live dia tal, o link e acabou, nada mais, tá? Quem tiver interesse, quem quer viver, trabalhar campo, começar, esteja lá, porque vão ter várias vantagens. E Rafael, do dedinho no rego das éguas, coitadas. Beijo pra vocês, até amanhã, meio-dia, se Deus quiser. Qual que é o assunto? Não botei aqui, mas eu divulgo nos stories de repente, ou não, vou ligar do nada e vocês vão descobrir o tema na hora, porque eu sou assim, sem foco mesmo, desorganizada. Rafael foi embora e acabou a influência da organização. Beijo e até amanhã.